Graça e paz, amados, amada igreja. Que bom estarmos juntos mais uma vez, juntos para louvarmos, glorificarmos o nome do nosso grande Deus. Que bom, você é muito bem-vindo aqui neste canal da IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Juntos, vamos louvar o nosso Deus, dar início aqui ao nosso culto. Abra sua Bíblia aí comigo, acesse no Salmo 34. Salmo 34, nós vamos ler, queridos, do verso 1 ao verso 6. Salmo 34, abra aí a sua Bíblia, vamos ler, acompanhe aí comigo a leitura que passo a fazer. Salmo 34, de 1 a 6. Diz assim o salmista Davi: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Convite a bendizer ao Senhor, a louvar esse Deus maravilhoso, a buscar esse Deus maravilhoso, a entregar nossa vida, nossa existência a esse Deus tão grandioso. Quero te convidar a cantarmos juntos o cântico de alguns versos aqui desse próprio Salmo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Vamos cantar, louvar ao nosso Deus. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Amém, louvado seja o nosso Deus. Outra oração aqui para a nossa vida, a nossa existência. Perto quero estar, junto aos teus pés. Vamos cantar, queridos. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, amados. Louvado seja nosso Deus. Vamos curvar nossas frontes e orarmos, clamarmos a esse Deus maravilhoso. Oremos. Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela tua graça sobre nós. Te louvamos, ó Pai, e exaltamos. Não importam as circunstâncias, o Senhor está presente a cada momento. O Senhor nos sustenta, nos dá vida e tudo mais. Sustenta a nossa vida, o nosso coração, supre cada necessidade. Te agradecemos por isso, ó Pai, por todas as tuas bênçãos, por estarmos reunidos aqui. Abençoa, Senhor, cada um que está participando, ó Pai, nessa noite. Senhor, fale aos nossos corações, que o Senhor dê a tua graça, a tua bênção e vá de encontro, ó Pai, o nosso anseio, a nossa necessidade. O Senhor conhece, ó Pai, cada vida, cada coração. Obrigado pelas famílias da tua igreja, Senhor, para que possam espelhar e espalhar a glória do Senhor, ó Pai, viverem esta vida para ti, Senhor. Abençoa, ó Pai, a tua igreja, pastor Gustavo, conselho, toda a liderança, a junta diaconal, as sociedades internas. Obrigado, ó Pai, pela bênção de poder servir ao Senhor com alegria. Sustenta, ó Pai, os projetos da tua igreja, dá a tua direção, dá a tua força sobre cada vida, cada coração, para que vivamos, ó Pai, para ti, para que a tua igreja glorifique o teu nome, ó Pai, pregando o teu evangelho e fazendo discípulos. Deus abençoa, ó Deus, os nossos queridos enfermos. Vem visitá-los, ó Pai, vem sustentar cada um, na tua bênção, Pai, sobre cada vida, os irmãos que estão fazendo tratamento, recuperando de cirurgia, ó Deus, precisando de cirurgia, tratamentos, ó Pai, visita cada vida, cada coração, ó Pai, dá a tua
cura, segundo a tua vontade, a tua bênção, a tua força, afofe o leite de enfermidade, Senhor. Vem visitar, ó Pai, cada coração enfermo, Senhor. Abençoa as famílias também que estão envolvidas, vivendo essa situação da tua bênção, ó Pai. Clamamos, Senhor, clamamos por nosso país. Vem visitar, ó Pai, nossa nação brasileira. Ano de eleições, entregamos, Pai, nas tuas mãos, Pai, o destino dessa nação. Senhor, entregamos a vida, Senhor, do presidente da República, dos senadores, dos deputados, ó Pai. Colocamos nas suas mãos, ó Pai, nossa nação brasileira. Tem misericórdia, povo brasileiro, Senhor, vem sustentar. Dá a tua graça, dá a tua bênção, ó Pai, sobre cada vida, cada coração. Nossa cidade, Senhor, de São José dos Campos, clamamos por ela também, para que haja paz aqui, ó Pai, para que possamos promover a paz da cidade, Senhor, pregar o teu evangelho aqui, viver o teu evangelho aqui, Senhor. As igrejas aqui, sustente, ó Pai, para que realmente preguem a tua palavra, glorifiquem o teu nome, ó Pai, no ide fazer discípulos, Senhor. Ó Deus, nossos missionários, queremos entregar nas suas mãos, queridos que estão se preparando, Pai, para os campos, os que estão nos campos, ó Deus, nossa PMT, Junta de Missões Nacionais, ó Deus, queridos missionários que estão pregando a tua palavra, que estão, ó Pai, compartilhando o teu evangelho, ó Pai, use, ó Pai, cada vida, cada coração, cada família. E nos use aqui também para orarmos, para contribuirmos e, segundo a tua vontade, irmos, ó Pai. Abençoa a nossa conferência missionária também, fale aos nossos corações ali, Senhor. Dá a tua bênção, Pai, sobre cada vida, cada coração, cada missionário. Ó Deus, sustenta, Pai, essas vidas preciosas, Senhor, e nos faça testemunhas do Senhor, aonde nós estivermos, Senhor. Crescimento da igreja, em qualidade, em integridade, em vida de oração, em santidade, ó Pai. Sustenta teu povo, Senhor. Fica conosco, Pai. Hora que vamos meditar na tua palavra, te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, que fala aos nossos corações, ó Pai, que penetra bem fundo aos nossos corações. Fala conosco, nos dê a tua graça, nos dê a tua bênção. Te agradecemos, ó Pai, estarmos juntos aqui mais uma vez, em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, queridos, seguimos aqui nessas quintas-feiras, meditando na palavra do nosso Deus, e nessas quintas-feiras, nesse tempo, queria meditar com os irmãos sobre a nossa vida. Que é a nossa vida, amados? Que é a nossa vida? Há uma expressão aí para os mais antigos, né? Que às vezes nos colocamos assim pensativos, sentados ali no terraço, talvez na mesa, ou nos nossos quartos, e alguém vem e pergunta: o que você está fazendo aí? Está pensando na vida? Quando eu estava em casa, quando eu era solteiro, minha mãe sempre me pegava assim nesses momentos, né? E ela perguntava: tá pensando na vida? E quantas reflexões, queridos, vêm à nossa mente, né? Quantas perguntas que as pessoas fazem: por que nasci? De onde vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? O que será? O que virá? O futuro, os próximos dias? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo iremos viver? E aí traçamos os caminhos da vida, fazemos escolhas na vida, e aí temos tristezas na vida, temos alegria na vida, o fim da vida. Amados, por tudo isso, queridos, quantas perguntas as pessoas fazem. Por tudo isso, eu diria que a nossa comunhão, a nossa ligação ou religação, né,
precisa ser com o autor da vida, com o nosso Deus maravilhoso. Eu queria pensar nessas quintas-feiras. Essa temática é imensa, é exausta, mas o nosso objetivo não é completarmos tudo o que contém na palavra de Deus, porque nós não teríamos tempo para isso, mas pensar em algumas coisas, algumas reflexões nessa temática, sobre a nossa vida, sobre o pensar na vida, sobre o que é a nossa vida. E primeiro texto aqui dessa quinta-feira, eu queria meditar com os irmãos em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos 17, os versículos 24 a 29. Atos 17, 24 a 29. Aliás, eu vou ler aqui alguns versículos anteriores. Vou ler aqui o verso 23. Abre aí, acompanhe aí comigo a leitura. Atos 17, de 23 a 29. Diz assim: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo falando aqui: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Muito bem, queridos, texto conhecido aqui, o apóstolo Paulo, né? Lá no Areópago, falando do nosso Deus. E guarde bem essa palavra, queridos, com intencionalidade, porque ele estava ali no meio de todas aquelas estátuas, esculturas de todos os deuses, e os gregos, muito ligados a essa temática, eles foram construindo ali as esculturas, né, referente a esses deuses. E ali Paulo vai passando o seu olhar e vê ao Deus desconhecido, porque eles pensavam assim: bom, vai que a gente não conhece algum, então vamos fazer uma ali, ao Deus desconhecido. Queridos, esse trecho diria que é o núcleo teológico do discurso do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas, na Grécia. E ele, diante de uma plateia de filósofos, epicureus, estoicos, cercado por uma quantidade imensa de ídolos, de altares, e ele usa a inscrição que está exatamente ali, com intencionalidade, movido pelo Santo Espírito de Deus, naquela inscrição no altar, ao Deus desconhecido. Sabe para que ele fez isso, queridos? Movido pelo Espírito, intencionalmente. É para revelar a verdadeira natureza do Deus Criador. Esse foi a temática dos seus. Esse Deus
Aqui é o Deus desconhecido, esse é o verdadeiro Deus. Ele falando ali para aquelas pessoas estudadas, os filósofos, né? E a gente começando aqui com o verso 24, né? Então ele está falando desse Deus desconhecido, queridos. É esse Deus desconhecido que vocês estão chamando aí. Esse que fez o mundo e tudo que nele há. Verso 24. Sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Queridos, pensarmos nesses versos, queridos, é pensarmos que a nossa vida, queridos, o sopro da existência humana, quando começa a nossa história, quando nascemos, e aí fazemos aniversário e vamos relembrando isso, é ali que começa a nossa história, essa vida, esse sopro de Deus. Essa vida, queridos, é dom do Senhor. É dom de Deus, é presente de Deus. Que ele diz aqui, ele nos dá vida, respiração e tudo mais. Amados, aqui nós vemos a transcendência e a soberania de Deus. Queridos, Deus não depende da criação. Deus não depende da criação. É a criação que depende de Deus. Deus é soberano. Deus é o Deus criador de tudo. E isso exatamente confrontava, queridos, aquele materialismo desses filósofos que criam que o mundo surgiu do acaso, que o mundo surgiu de átomos. E aqueles que confundiam Deus com o próprio universo. Amados, quando Deus declara que é o Senhor do céu e da terra, ele demonstra que a criação depende dele, mas Deus não depende da criação. Portanto, ele não deve ser confinado ou limitado a edifícios humanos. Ele fala aqui santuários feitos por mãos humanas. E lá tinha um templo, aquele chamado Partenon, né? Que estava visível. O lugar que Paulo estava, assim, fisicamente, é um lugar alto, onde as pessoas debatiam temas da vida, os filósofos colocavam ideias e teses e antíteses. E aquele lugar era um lugar elevado, e dali os filósofos contemplavam esse Partenon, que era o templo, né, dos deuses gregos, né, e estava visível ali. A nossa vida, queridos, é dom de Deus. Deus é o doador da vida. Deus não depende da criação, é a própria criação que depende de Deus. Eu e você, queridos, nós dependemos de Deus. Ele nos dá vida, nos dá o tempo de vida na sua ação soberana da sua história. O tempo que ele já determinou desde a antiguidade. Então a nossa vida depende de Deus, queridos. Depende totalmente do Senhor. E Paulo continua no verso 25, nem tão pouco é servido por mãos de homens, por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa. E aí ele completa o verso que eu queria que você guardasse nessa noite. Pois ele mesmo é quem dá a todos vida, o fôlego, a respiração e todas as coisas, o tudo mais. Amados, Deus é autossuficiente. Ao contrário dos deuses do panteão, né, grego, ao contrário dos deuses gregos, que os mitos descreviam como famintos de sacrifícios, honras, cuidados humanos. Amados, o Deus verdadeiro não é assim. O Deus verdadeiro é completamente autossuficiente.
E a vida que nós temos, queridos, o ar que Ele nos deu, a vida, é um dom dele, desse Deus autossuficiente. Amados, Ele não precisa de nós. É nós que precisamos dele. A nossa vida depende dele. A nossa existência, o nosso respirar, o tempo que nós temos nessa jornada aqui, nessa terra. Nós é que precisamos dele, queridos. Então ele é a fonte primária de tudo. Da vida, da existência, do fôlego, da manutenção diária e imediata. E de todas as outras coisas, queridos. É a provisão geral. Amados, Deus providencia exatamente tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Linguagem do salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo que eu preciso, queridos, Ele vai me dar. Talvez Ele não vai me dar tudo o que eu queira, mas tudo o que eu preciso, Deus vai nos dar. Ele continua no verso 26, e de um só, Adão, o Éden, fez toda a geração humana para habitar sobre a face da terra. Olha a soberania de Deus, queridos, determinando os tempos, verso 26, já dantes ordenados, já anteriormente estabelecidos, e os limites da sua habitação. Queridos, o Deus que nos dá vida, o Deus doador da vida, Ele tem a sua unidade da humanidade e a providência divina. Então aqui, queridos, Paulo é como se ele estivesse quebrando o orgulho nacionalista desses atenienses, né? Que eles se consideravam superiores, né? Eles se consideravam superiores, estudados, filósofos. Eu sei das coisas, eu entendo, né? E ele afirma que toda a humanidade descende de um único homem, Adão, estabelecendo a igualdade entre todos os povos. Todos somos iguais, queridos. Nações diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, mas somos iguais diante de Deus. Todos são iguais. Além disso, a soberania e providência de Deus controlam a história. Deus controla os tempos, Deus controla a geografia, Deus controla os limites da sua habitação, Deus controla as nações, mostrando, queridos, que a ascensão e queda de impérios estão sob o controle divino. Reis e povos cairão e confessarão, toda língua, toda tribo, toda nação confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, desse Deus Pai. E Paulo continua aqui o seu discurso, o seu sermão. E aqui, queridos, já estamos concluindo. E uma questão para pensarmos, queridos. A nossa vida é dom, é presente de Deus, com um propósito, com um objetivo. Leia o verso 27. Para buscarem a Deus. Amados, nossa vida existe para que a gente busque a Deus. Como nós cantamos: em todo tempo eu louvarei, em todo tempo eu buscarei. Os profetas insistiram, queridos, por boca de Deus, lá desde do Antigo Testamento. Convite insistente de Deus, por boca dos profetas: buscai a Deus, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Busque ao Senhor, converta-se ao Senhor. Amós, profeta Amós, nos profetas menores: buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus e vivei. Queridos, o objetivo principal, central da nossa vida, que é dada por Deus,
dependemos de Deus, é para buscarmos a Deus. E ele continua, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Quanta gente está tateando, tentando procurar Deus, tentando achar Deus. Aquele corinho antigo, né? Andam procurando a razão de viver neste mundo mau. Querem paz receber. Eles estão traçando os caminhos, tentando achar algo que na vida possa dar valor para eles. A resposta da existência. A resposta do estar aqui. Tateando, possam buscar. Queridos, Deus está perto, amados. Deus está perto da vida humana. A criação mostra isso, os céus declaram a glória de Deus. Os céus estão dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Firmamento anuncia a obra das suas mãos, da sua soberania, da sua direção, do seu governo soberano. E aí, nesse mesmo salmo que a gente conhece muito bem, ele vai dizer da palavra, a lei do Senhor é perfeita. Não falta nada para mim e para você, queridos. Não falta nada. Por isso, é o convite de buscar, nesse mesmo salmo, que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Isso é possível na presença de Deus, queridos. Na busca de Deus. Deus nos deu vida para buscarmos a Ele. Para nos entregarmos a Ele. Para nos colocarmos diante dEle, porque dEle dependemos. Dele dependemos. Para buscarmos a Deus. Então o objetivo da vida, queridos, é relacionamento com Deus. Ele nos chama para isso. Desde o Éden. Onde estás, Adão? Vocês que erraram, desobedeceram, não creram na minha palavra, onde você está? Eu quero um relacionamento com você, redimir a sua vida. E aí vem Jesus, culminando essa história, queridos. E aí, é o propósito da existência humana, queridos. O objetivo da criação, da dispersão da humanidade, é o relacionamento com Deus. Então, tateando, querido, sugere aqui a condição da humanidade sem a revelação especial. Tem gente procurando essa razão de viver. E a gente sabe dessa razão, dessa esperança. E aí, cabe a nós, queridos, nosso testemunho cristão, falar dessa esperança. Pedro fala, né? O apóstolo Pedro, da razão da esperança que há em vós. A gente precisa falar, Deus está presente. Deus está muito perto. Deus quer um relacionamento com você. Então essa condição da humanidade, né? Então como cegos tentando se encontrar no escuro. Mas Paulo vai enfatizar aqui, amados, a irmandade e proximidade de Deus. Ele não é um Deus distante. Deus não é um Deus apático. Deus ele está perto. E é isso que aqueles filósofos pensavam, né? Num Deus apático, parado, estagnado. Mas ele está perto de cada indivíduo. Termino aqui, queridos, com o verso 28 e o 29, porque nele... Isso culmina em Jesus, nele vivemos e nos movemos e existimos. A nossa vida é dom de Deus para buscar a Deus. Como também alguns dos vossos poetas, ele está mencionando ali, aqueles gregos filósofos epicureus disseram, pois somos também a sua geração. Então, Paulo, muito conhecido, muito sábio, quando vai citar esses poetas gregos, eles ficam todos assim, né?
Então, ele usa frases familiares, né, aos filósofos, né? Então, ele valida essa verdade. Termino aqui agora, queridos, verso 29, sendo, pois, nós, pois, geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou prata, ou pedra esculpida. Então, nós somos geração dele, queridos. E Paulo aqui, ele fala dessa dependência diária de Deus, né? Se nós, amados, somos seres vivos, conscientes e descendentes espirituais criados por Deus, nós não podemos rebaixar o Criador a esculturas, né? Objetos inanimados. Hoje as pessoas têm essa coisa mística. Então, nosso Deus, queridos, nos leva a dependermos dele diariamente. É lembrar que ele que dá o fôlego a cada segundo. A cada segundo. Isso deve gerar em nós, queridos, um coração profundamente grato, profundamente dependente, combatendo a soberba que a gente vê hoje, a autossuficiência humana, humanismo. Então nós somos geração de Deus, gerados por Deus. Queridos, momento de agradecer, momento de reconhecer que a nossa vida é dom precioso de Deus. Nenhum amuleto, nada, algum tipo de escultura pode representar Deus, amados. Um ser inanimado está debaixo do homem criado por Deus. Portanto, ele não pode representar Deus. Deus é superior. Deus nos dá a vida para buscarmos a Ele. Vamos orar. Obrigado, Deus, que o Senhor nos dá vida, respiração, tudo mais, tudo o que precisamos para te buscar, ó Deus, para dependermos de Ti, a seguirmos a nossa vida na Tua dependência, Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Abençoa Teu povo, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nos dá essa visão do Deus soberano, nos dá essa visão do Deus que a cada segundo nos dá a vida, a respiração. Nós somos geração dele e caminhamos para a glória dele. Nos abençoa, Senhor, com tudo o que enfrentamos nessa vida, com as angústias, as aflições que temos, mas nos dê essa visão que Deus nos deu vida para buscarmos a Ele. Fica conosco, nos guarde e perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, permitindo o Senhor. Próxima quinta, juntos aqui nesse canal para glorificarmos o nosso Deus. Nosso abraço. Deus abençoe a cada um. Amém.